programa. Estação Rural, com Renato Guimarães. Oferecimento Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Muito bem, 6h34, a partir de agora, programa Estação Rural com Renato Guimarães, sempre no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Obrigado por estar com a gente e trazendo mais uma vez, então, a presença do Renato. Alô, Renato, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes desta emissora, bom dia Pirovani também. Muito bem, Renato, seja bem-vindo mais uma vez e vamos começar o nosso programa sempre falando de mercado do café. Mercado do café que tem deixado muita gente de cabelo em pé nos últimos dias aí, para quem tem cabelo, né? Para quem não tem cabelo como eu, fica aí preocupado juntamente com a turma que está passando aí, está já praticamente no final da colheita, muita gente já caminhando para o final da colheita aí. E o mercado, Renato, como é que está se comportando, como é que se comportou nos últimos dias aí? É uma surpresa, né? Nesses 3 últimos dias aí, segunda, terça e quarta, o mercado de café subiu bastante na Bolsa Nova York. Subiu em torno de 900 pontos. Traduzindo em reais lá na Bolsa, ele subiu R$70 lá na Bolsa Nova York. Aqui no mercado interno, isso não foi repassado tudo, não. Talvez seja repassado hoje, amanhã, né? Mas já houve uma melhora do café no mercado interno. Então nós tivemos café aqui até em alguns comerciantes, 840 para o duro e para o Rio em torno de 740 reais, né? Sendo que estava aí a 780 mais ou menos na semana passada, né? Então melhorou muito o mercado de café e não teve um fato novo assim, questão climática, né? Previsão de geada, previsão de frente frio, nada disso, né? Aí a gente tem notícias assim, né? A Cochupé, a maior cooperativa do mundo, realizou um fórum climático lá, né? Então, o que eles chegam à conclusão? Alerta que problemas climáticos agora, agravado com a chegada do El Niño, né? Existem muitos obstáculos à frente antes da chegada da próxima safra de 2024. A safra de 2024 é estimada grande, mas existem muitos obstáculos até a chegada dela em 2024. Agora, essa safra atual do Brasil, né? Ela 2023 ela será maior do que 2022, mas é menor do que aquilo que os produtores, os técnicos, estimaram quando do início do trabalho das colheitas. Para o presidente da Cochupé, Carlos Augusto Melo, ele, sem citar números, ele fala que a produtividade das lavouras de café tem caído bastante, né, nos últimos 3 anos. E a cooperativa, né, que é a maior do mundo, né, onde passa lá 9 milhões de sacas de café, sentiu isso lá na produção. Então, apesar disso tudo, né, os especuladores e comerciantes, eles ficam estimando, achando que essa safra brasileira de café vai resolver todos os problemas de abastecimento mundial do café. Nós sabemos que os estoques mundiais não são grandes, então eles acham que essa safra brasileira vai resolver todos os problemas, né? Ô Renato, você acha que essa questão desse aumento de 900 pontos na Bolsa de Nova York já está mais ou menos relacionado, ele já tem, assim, mais ou menos, que já estamos caminhando para o final da nossa safra aqui, da nossa região aqui principalmente, e do Brasil. Algumas partes aí já está bem adiantado, outros já acabaram. Você acha que já tem mais ou menos alguma coisa a ver que eles estão observando que não vai ser a safra tão grande como eles especularam e lá no começo da safra? Será que tem alguma coisa relacionada a isso? É isso que essa questão está ficando mais clara, né? A nossa região aqui, a safra está praticamente terminando, né?
e nas outras regiões está bem adiantada. Então isso vai ficando mais clara, né? E tem uma coisa também, o mercado físico brasileiro, toda semana passada, ele permaneceu calmo, né? Então o produtor continua retraído, ele sabe que os custos de produção dele estão altos, a produtividade está baixa, então ele continua, está sentando em cima da pilha de café, ele não está vendendo fácil, né? E o volume de negócio continua pequeno para essa safra de acordo com a época, né? Então aqueles torradores internacionais, eles pensavam assim, vai ter uma grande safra no Brasil, nós não vamos lá comprar café, nós vamos torrar o nosso estoque, nós vamos deixar esse negócio baixar lá embaixo e daí nós vamos comprar, né? Mas agora está acabando os estoques deles, eles vêm comprar, e o produtor não vende também, né? Então o produtor pode ajudar muito. Ele não pode pensar assim, o preço do café está baixo, vai ficar muito mais baixo ainda, eu vou vender tudo. Se ele segurar, ele mesmo vai ajudar, né? Que o café recupera, como recuperou agora bastante, né? Sem ter fato novo nenhum. Então é isso aí, os armazéns estão lá, os armazéns não chegam a casa dos armazéns e tal, e eles querem comprar e não acha, e a coisa vai, eu acho que vai clarear bem isso aí, né? Será que podemos ter expectativas para os próximos meses aí de café a R$1.000 novamente? Pode sim, pode acontecer, né? Do jeito que está indo, pode acontecer. É aquilo que você disse, né? Eles torraram o estoque deles, colocaram o estoque deles para fora, achando que ia comprar muito café do Brasil em preço baixo, e estão vendo que a coisa não é bem assim, né? É bem sim, porque chega e não encontra o produtor resistente, que o nosso produtor, ele está relativamente capitalizado, né? Nesses preços grandes aí que passamos aí, o produtor deu uma capitalizada. E quem que não pode, não tem estoque de café no mundo, não. Será que tem muita gente com estoque de café de 2018, 19, 20, que era R$400 a saca? Será que o cara está guardado isso até hoje, que não vendeu a 1.300? E os países lá da Ásia, lá igual Vietnã, Indonésia, países pobres que tiveram preço que lá o Robusta subiu mais ainda, eles venderam tudo. Então isso aí, no fim, se fala muito em produção, e não fala em estoque. Como nós já falamos aqui, os Estados Unidos falou assim, ele fornecia o estoque de café verde que tinha lá no país. Não vamos mais fornecer, acabou, não tem mais não. Ele não quer dar arma para o inimigo e não fornece mais não. Por que ele não quer fornecer? Se tivesse alto, ia abrir o bocão desse tamanho, né? Então não está fornecendo mais não, né? Então essas coisas vão ficando claras. A nossa região deu florada no café. Não foi no Brasil inteiro, não. Foi só a nossa região da Zona da Mata aí. A gente não avaliou direito essa florada aí, não tive oportunidade. Mas foi uma florada esparsa, mais nas regiões mais quentes, na copa do pé de café, mais em lavouras precoces, lavoura que produz antes, né? Deu mais florada, e também na copa do café. Essa florada veio aí para atrapalhar, né? Depois atrapalha bem, né? Mas a florada vem mais depois, isso aí não tem, né? Se Deus jeito. quiser. Né? Então, nunca falha, né? Nunca falha. Ô Renato, nosso assunto de hoje, para tratarmos com os nossos ouvintes da Café FM, vamos trazer hoje quais informações aí para os nossos cafeicultores. Hoje nós queríamos falar de um assunto que nós já falamos aqui, mas ele é pertinente ainda, né? A retirada das amostras do solo para o produtor fazer o planejamento da colheita dele. Então, o período que nós adubamos o café é o período de setembro a março, período de chuva, onde nós fazemos as calagens, né? Aplicação de calcário, adubo, NPK, esse adubo aí igual ao 25-20, e também as pulverizações com micronutrientes. Como nós falamos, o cafezal exige muitos nutrientes, carbono, hidrogênio e oxigênio, que vem de graça do ar e da água do solo, né? E aí ele tem os nutrientes NPK, que é fornecido através de adubo como 25-20, 20-0-20 e tal. E o calcário também, que fornece cálcio e magnésio e serve para neutralizar o alumínio.
o alumínio ele é tóxico à planta, então esse calcário ele vai neutralizar esse alumínio que é tóxico à planta. A gente sabe que as adubações de solo devem ser feitas com os adubos normais 3 vezes. Nós temos aqueles adubos de disponibilidade controlada que ele pode ser feito numa vez só, mas tradicionalmente se usa 3 adubações. Início de novembro, final de dezembro e meado de fevereiro. Diríamos assim, finados, Natal e Carnaval, mais ou menos isso. É lógico que o adubo ele não tem 100% de aproveitamento. Especialmente o primeiro ali, que é o nitrogênio, né? Aproveita de 50% a 70%, ele é perdido, né? O fósforo aproveita 30% a 50%, e o potássio, que é o mais aproveitado, esse aproveita no solo 80% a 90%. A questão do nitrogênio, o aproveitamento é baseado na fonte que usa. Por exemplo, aqui tem uns trabalhos experimentais, né? Quando se usou nitrato de amônio, produtividade foi 49 sacos por hectare. Quando usou sulfato de amônio, 47,7, e quando usou ureia, 43,9. Então a ureia é a fonte mais fraca de nitrogênio, onde se perde mais nitrogênio. Ô Renato, você falou aí que alguns componentes aí dentro do adubo aproveita-se 30% do que é aplicado a planta aproveita 30% do que é aplicado no solo. Por isso que é necessário fazer 3 aplicações para que isso possa aproximar-se o mais próximo possível de 100% daquele produto no solo. Exatamente, isso é importante, parcelar o adubo, especialmente na questão do nitrogênio. Você tem que parcelar, que ele se perde, né? Ele se perde por volatilização, ele evapora, perde por lixiviação, ele vai para o fundo. Então tem que parcelar os adubos. Apesar que tem aqueles adubos de disponibilidade controlada, que ele pode ser usado numa vez só, mas devemos saber qual que é, né? Ô Renato, há uns programas atrás você disse, como nós estamos falando a respeito de análise de solo, alguns programas atrás você disse que o mês ideal para que o produtor faça a análise de solo seria no mês de maio, para que ele pudesse já se preparar para adubação, para correção do solo, para fazer a melhor aplicação possível na sua lavoura. Mas aquele produtor que não fez lá em maio, embolou o seu serviço, atrasou tudo, passou o mês de junho, passou o mês de julho, chegou o mês de agosto. É viável ainda que ele faça essa análise de solo nesse mês? Isso ainda traz resultado para ele, ou já está um pouco tarde para que ele possa fazer isso? Não, agosto ainda ele pode fazer essa análise. Ele tira essa análise, manda para o laboratório, dentro dos 10, 15 dias ele tem o resultado e vai fazer o planejamento ainda. Tem condição ainda de fazer. Nós alertamos que o bom era fazer antes, para ter mais tempo para tudo, mas ainda pode fazer, por isso que nós estamos falando nisso logicamente. Nós sabemos que a cafeicultura ela passa por preços, por fases distintas. Nós temos fases de preços melhores, outras vezes piores, né? Há pouco tempo eu analisei os preços do café nos últimos 25 anos, da Cochupé, pago ao produtor corrigido. Então nós diríamos que nesses 25 anos, quem já passou sabe, as piores fases foi aí 2000, 2001, 2002 e 2023. Se você pegar café, fazer a correção do preço hoje, seria preço de R$550, certo? Um preço terrível, não é? Você vê que hoje está bem melhor do que aquele preço. Hoje não é o melhor preço, mas também não é o pior. É lógico que nós tivemos anos aí, que o café, se você fizer a correção do preço de 1.300, eu falo para você, 1997, e falo um ano assim, que foi um ponto fora da curva
2011, café de 2011 hoje corrigido daria R$ 1.300 o saco. E parecia que não ia ter preço e tinha produção, e no fim o mundo inteiro foi ver, não tinha estoque. Aí o café virou, de repente, e subiu. Tomara que esse ano seja mais um ponto fora da curva. E pode ser sim, essa é a questão do estoque. Renato, nós temos um ouvinte aqui, a Rosa, ali do São Felipe, pediu para te fazer uma pergunta aqui. A Rosa, o esposo, a família ali. Pergunta para o Renato aí se o gesso é bom para o café. Dentro dessas adubações, dentro dessas correções de solo, se o gesso ele é interessante aí para o café, para a lavoura. O gesso, ele não é um corretivo de solo. Corretivo de solo é o calcário. O gesso a gente chama que é um condicionador de solo. Ele é feito para você corrigir camadas mais profundas do solo. Então é um negócio que tem que ser usado com critério. Ele é muito solúvel, ele tem o cálcio, né? Cálcio totalmente solúvel, muitas vezes mais que o calcário. Mas não pode ser usado assim, de qualquer maneira, sem critério, que você aí pode pegar esse gesso, carregar aqueles nutrientes tudo em cima e botar lá embaixo no solo. Então é um negócio que deve ser usado com muito critério, com muita orientação, só em casos especiais. Tem que tirar a amostra de solo a profundidade, 20%, 40%, e tem que analisar direitinho, né? Às vezes se pode usar, mas tem que ter muito cuidado porque ele pode piorar. Ele não é corretivo de solo, ele é condicionador de solo. Ele tem cálcio, só o calcário tem cálcio e magnésio, ele tem um cálcio muito solúvel, né? Mas aí ele carrega os nutrientes para baixo e pode. Então é uma coisa que tem que ser muito bem orientado por um técnico. O Renato, então o produtor foi lá, fez análise de solo. O que ele encontrou nessa análise de solo que indique que ele possa utilizar o gesso na lavoura? Tem algum... esse terreno está faltando isso, aquilo outro, precisa... O gesso vai ajudar a repor isso. Em qual situação que ele pode usar esse gesso dentro daquela análise que ele fizer ali para melhorar a sua lavoura, a sua produção? Quando lá na profundidade, na área mais profunda do solo, você tem problema de alumínio, aí você usa ele para ele carregar os nutrientes para baixo, só nessa condição. Se o alumínio estiver em alta, não. Se estiver em baixa, aí tudo bem. Aí né? você precisa usar o gesso. Isso. Porque às vezes o calcário ele não tem mobilidade no solo. Em resumo, ele fica ali aonde que você aplica. E o alumínio hoje, qual seria o ideal do alumínio É ter 0,3, no máximo 0,3, né? Se tiver abaixo de 0,3, então você aí não precisa o alumínio está no jeito, né? Não se ele estiver acima de 0,3, você precisa colocar, então, o gesso resolve o problema. Não é assim não, isso tem que estudar, aí tem que fazer uma análise e procurar um técnico, né? Não é uma coisa assim, para falar assim, usar direto, né? Vamos usar gesso para melhorar, acaba piorando. Apesar que nós temos produto que tem o gesso misturado com calcário, um percentual de gesso, né? Então é um negócio que tem que estudar. Certo? Então nós falamos nessa questão dos preços. Renato, já que nós estamos falando de análise, só para relembrar aqueles produtores que vão fazer análise, qual é a forma mais correta aí de estar retirando o solo para poder fazer aí essa análise mais correta possível e atender mais possível aí os produtores rurais? A análise clínica ela é importante para determinar a fertilidade do solo. Aí com as informações que vêm nessa análise de solo e mais a necessidade da planta, nós adubamos uma lavoura de acordo com o que o solo possui e do que a lavoura vai produzir. Então uma lavoura que tem um solo com uma determinada fertilidade e vai produzir 60 sacos por hectare,
e a outra tem o mesmo solo e vai produzir 20, é lógico que essa lavoura que vai produzir 60 sacos por hectare, a adubação é maior, porque ela tem uma exigência maior por causa da sua produção. Então, duas coisas que nós temos que considerar: a análise do solo e a produtividade da lavoura. Por isso que nós técnicos perguntamos para o produtor: quanto você acha que vai produzir sua lavoura ano que vem? O produtor, ele tem noção, ele sabe. Ele que trabalha na lavoura, ele sabe. Pode até errar, mas ele tem, ele sabe disso, né? Então, a época, sim, vem desde 2 meses depois da última adubação, ele já pode tirar essa amostra de solo, como agora ainda pode, né? Você não pode fazer uma adubação e tirar uma análise de solo na mesma hora, que aí tem o reflexo daquela adubação. Agora ele tem que selecionar as áreas, não é? Todo produtor, ele tem lá os talhões dele. Ele tem aqui um talhão de 10 mil covas numa baixada, tem lá um talhão de 8 mil covas no alto do morro, tem outro mais novo, outro mais velho, né? Então, como é que você tira a análise de solo? Você tem que tirar as amostras simples para fazer a amostra composta. Você chega a uma área de 10 mil covas de café, você vai lá e tira 20 amostras simples, mistura tudo num balde, aí você tira meio quilo só de terra. O laboratório quer 300 gramas só, meio quilo. Tem uns produtores, às vezes, que trazem uns 10 quilos de terra, né? Aí não precisa não, é meio quilo, mas tem que ser bem misturada, certo? Misturada e faz uma informação ali. Fulano de tal, propriedade tal, município, lavoura, né? E aí isso é tudo. Então, como é que ele faz? Ele pode tirar com enxada, com cavadeira, de duas bocas. Ele faz uma coveta com 20 centímetros, né? Um palmo. Deixa aquela bem aprumada, assim, um lado bem aprumado, aí corta de cima a embaixo, como se estivesse cortando um bolo, aquela terra que caiu lá, cortada, põe uma mão lá no balde e vai juntando até fazer a amostra completa, né? Então, aí essa mistura de todas as amostras simples da amostra completa. Existem também uns trados próprios, né? Trado tipo holandês, rosca, assim, que você usa ele, né, para tirar as amostras de terra. Geralmente essas empresas cooperativas têm esse estrado, empresta ao produtor quando ele precisa retirar essas amostras. Agora, muitas vezes quando o café cai de preço, o adubo sobe, o produtor fala assim: eu vou cortar a despesa da lavoura. Ele adubava, gastava 10 mil covos de café, gastava 90 sacos, 3 de 150 gramas, né? Aí ele fala assim: eu vou dar 2 adubações só, eu só vou usar 60 gramas, 60 sacos. Não pode cortar a despesa, ele pode reduzir a despesa. Reduzir é diferente de cortar a despesa. O que é reduzir a despesa? É você usar aqueles nutrientes da própria propriedade, onde o principal é a palha de café ou esterco tal, usar isso na lavoura, procurando reduzir a adubação. E também através da análise de solo, às vezes ele pode, em vez do adubo 25-20, ele pode usar só adubo nitrogenado, porque ele tem fósforo, tem potássio no solo. Aí ele vai fazer uma economia. Aí ele não está cortando despesa, ele está reduzindo despesa. Isso é importante. Então, ele vai reduzir a despesa. Então, como nós falamos, você pode ainda tirar as amostras de solo ali, o pessoal da Cocafé e de outras empresas, né? Encaminho para você. Agora, você não deve terceirizar a retirada de amostra. Essas firmas que vendem adubo, não, pode deixar, nós tiramos a amostra para você, vai lá, esses caras
eles vivem de vender as produtos. Ele não vai parar na sua propriedade lá um tempão, um dia, 2 dias, para tirar amostra de solo, não. Vai lá na correria, arruma um monte de terra de formiga lá e tira as amostras. Então você mesmo que deve tirar a amostra. Deve pegar um empregado seu, um administrador, um meieiro e tirar direitinho, porque aquela história, uma amostra mal retirada vai ter um resultado mal e vai ter uma recomendação também mal, por melhor que seja o agrônomo que estiver receitando isso. Então, basicamente é retirar a amostra de solo muito bem, né? Para ter as recomendações e os resultados bons durante o ano, né? Então isso ainda pode fazer ainda. Então, vamos ver na próxima semana, vamos ver o que acontece com o mercado de café, que já está melhorando. O café teve aí há pouco tempo a 750, o produtor ficava apavorado, vai cair o preço e tal, não, mas já está recuperando. E essa questão da produção vai ficando cada vez mais clara. Quanto mais chega no fim da colheita, chega mais clara essas questões aí, né? E já está bem adiantada a colheita de café no Brasil. Talvez o Conilon já esteja praticamente pronto. Uma região igual a nossa, bem adiantada. E sul de Minas, né? Também bem adiantada. E vamos ter esperança que a coisa vai melhorar. Um abraço para todo mundo. Ô Renato, o Anderson da Copeave tá pedindo só mandar um abraço aí, tá ligado com a gente aqui, tá ouvindo. O Anderson Barreto, ele é professor ali do curso de técnicas agrícolas ali na Moriá e também funcionário da Copeave aí, tá pedindo só mandar um abraço para ele. Então eu conheço o Anderson, né? Como é que chama a mulher dele? Chama Cacá, né? Karine, é lá do São Domingos. Daquele pessoal lá do São Domingos. Família Peixoto aqui, espera feliz também. Peixoto é outro. Curti! Família Curti, eu conheço ele muito. Ele trabalha aqui, espera feliz. Apesar que a Copeave, a estrutura dela é divina aqui. É divino. São João do Maçu, nós somos associados à Copeave, né? A Copeave vai vir para a Espera Feliz. Eu acho uma cooperativa espetacular, porque ela trabalha pela Bolsa de Nova York. Ela acompanha tudo. Se você quiser, né? Eu acho ela muito bacana. A partir do ano que vem a Copeave vai estar em Espera Feliz também, segundo informações divina. Aí. Vai ser mais uma unidade aqui na cidade, espera feliz. Lá em Santa Maria de Itibá é a maior produção de ovos do Brasil, hein, deles lá. São aqueles alemães luteranos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quer ver? Pá, aqui, ó. Ontem, né? Arábica Rio, 730. E Arábica duro, né? 820. Ontem, né? Na Copeave. Acredito que hoje todos os comerciantes vão melhorar essa. Então, um abraço aí pro Anderson, que trabalha aqui, espera feliz, né? E o ano que vem vai ter uma unidade que espera feliz da Copeave. Tomara que tenha. Informação que a partir de março do ano que vem, a Copeave já vai estar em espera feliz aí, com mais uma unidade para atender aí os produtores rurais. Que bacana, e seja bem-vindo a nosso município, a nossa cidade. Abraço Anderson, abraço Karine, abraço a família Peixoto, família Curti aí. Tá bom então. Alvino Curti? Tem muita família, muita gente da família Curti. Ali do São Domingos. São Domingos ali é muita gente. Djalma Curti.
Um abraço pro Djalma Curti. Gente boa demais da conta. Ô, Falou Djalma. então. Um abraço então. Valeu, Renato. Obrigado mais uma vez aí pelas suas informações aqui na Café FM. Renato volta na próxima quinta-feira com mais um Estação Rural, sempre no oferecimento de Cicobi Crédito Sudeste, a sua cooperativa de crédito em Espera Feliz. Eu volto daqui a pouquinho com mais música, mais sucesso e também previsão do tempo para hoje em nossa região. Bom dia, 7h03.